O meu pai jogou a minha cadeira de roda no lixo porque ele não queria que eu descobrisse o que ele fez com a minha mãe. O meu pai descobriu que a minha mãe estava traindo ele com um outro homem e ele colocou o plano dele em prática, né? Ela engravidou desse outro homem, só que os filhos do meu pai com a minha mãe sempre tinha a pele mais clara. E quando a criança nasceu, ele já percebeu que a criança não era dele. Porém, ele obrigou a minha mãe a falar a verdade. Então, ela falou sobre a pessoa que ela tinha saído, mas falou que não era nada sério. Quando a minha mãe completou 5 meses de gravidez, foi a hora do meu pai colocar em prática o plano dele. O meu pai programou uma viagem em qual ia eu, a minha mãe e ele. O acidente que aconteceu foi tudo programado pelo meu pai. Só que eu acho que ele não imaginou o que iria acontecer comigo. Porque uma das minhas pernas quebraram, né? Eu não conseguia andar, mesmo depois ele teve que comprar uma cadeira de roda, né? Então, o único jeito de eu conseguir sair do meu quarto para chegar até a cozinha seria com a cadeira de roda. O acidente provocado pelo meu pai levou a minha mãe de arrasta para cima, né? E o bebezinho também. Até então, eu imaginei que era um acidente, mas na realidade foi tudo um plano do meu pai. Para você ter uma ideia, ele estava de cinto de segurança. A única coisa que o meu pai sofreu, ele quebrou um dedo. A única pessoa que sofreu com tudo isso fui eu e a minha mãe. A minha mãe foi de arrasta, o bebezinho também que estava na barriga, né? E eu fiquei em uma cadeira de roda. Porém, depois que teve todo o procedimento lá, enterrou tudo, tá tranquilo. Meu pai me levou para casa, começou a cuidar de mim. Só que uma coisa que eu estranhava, o meu pai ele não queria que ninguém cuidasse de mim, para me dar banho. Eu tinha que me virar e ele me ajudava no que ele podia. A única coisa que tinha era uma moça que vinha fazer uma faxina uma vez por semana em casa. E às vezes eu pedia a ajuda dela, claro que não era trabalho dela, né, de me ajudar, mas eu pedia ajuda a ela, tipo, para me dar água, né, um copo de leite. Até que comecei a olhar os álbuns de fotos, né? E daí eu comecei a olhar as fotos da minha mãe, a foto do casamento do meu pai com ela, tudo. E eu tenho o costume de ir tirando as fotos de dentro do álbum. Nisso eu encontrei uma carta. E na carta ela falava: filha, se você está lendo essa carta é porque eu já não estou mais aqui entre você e o seu pai. E se acontecer alguma coisa comigo, foi o seu pai que fez. Eu traí o seu pai, ele me obrigou a falar a verdade pra ele, eu já comecei a chorar. O meu pai jogou a minha cadeira de roda no lixo porque não queria que eu descobrisse o que ele fez com a minha mãe, parte 2. Quando eu comecei a ler a carta que a minha mãe falou, se você está lendo essa carta é porque eu já não tô entre vocês, né? Mas se aconteceu alguma coisa comigo, foi o teu pai que fez, porque ele descobriu que eu traí ele. Eu tive que falar a verdade para ele porque ele me obrigou. Eu estava grávida e o bebê não era dele, o bebê era do meu amante. Foi aonde a minha mãe revelou tudo e eu já comecei a chorar, porque eu já sabia, através daquela carta, o que o meu pai tinha feito, que foi ele que causou tudo aquilo, né? Não tô a favor do que a minha mãe fez de ter traído meu pai, mas eu sou contra ele pela atitude dele. Deveria ter separado, né, da minha mãe e não ter feito isso com ela, né? Tirando o direito dela de respirar, de seguir a vida dela da maneira dela. Ela errou sim, mas ela não merecia esse destino. Não era ele que tinha o direito de determinar, né, que teria que ser dessa forma, mas o meu pai agiu com muita vingança, e daí aconteceu isso e eu fiquei em uma cadeira de roda. E daí eu li toda aquela carta e eu comecei a perceber que o meu pai, ele se tornou um monstro, e eu comecei a ter medo do meu pai. Até que a gente tinha um DVD, né, e tinha alguns vídeos, algumas coisas, e eu comecei colocando ali para assistir. E entre esses, eu vi que teve um deles que a minha mãe, ela gravou um vídeo, né? E ela deixou ali
Ela sempre gostava de gravar, gente. A minha mãe sempre foi uma pessoa que gostava de aparecer, de gravar os momentos da vida dela, né? E daí eu comecei a observar alguns detalhes. O meu pai chegou nervoso, né? Quebrou aquele CD ali, jogou no lixo. Foi aonde ele falou que a partir daquele momento eu não teria mais cadeira de roda porque ele iria jogar fora. Porque eu estava sendo muito curiosa, querendo descobrir coisas que não existiam. Mas na realidade era que ele estava com medo que eu descobrisse o que ele realmente fez com a minha mãe, né? E daí o que acontece? Ele pegou a minha cadeira e descartou e eu fiquei só em cima da cama. E para eu sair, para sentar no sofá, ele tinha que me pegar no colo e me colocar no sofá. Foi aonde todo o meu sofrimento começou. Até que eu entrei em contato com um colega meu, que quando eu tinha as minhas pernas normal, eu estudava, e eu tinha um colega da sala de aula, que eu me apaixonei por ele, ainda na adolescência, e eu pedi para ele vir me ajudar. Ele já era um rapaz casado, porém ele veio me ajudar mesmo contra a vontade da esposa dele. Ele veio me ajudar, eu comecei a contar para ele, eu mostrei a carta para ele, e eu pedi ajuda. Falei que eu não estava conseguindo sair de casa, porque o meu pai, ele estava me deixando praticamente presa. E tudo o que eu precisava, ou seja, algumas coisas, o meu próprio pai, ele que ia e comprava, porque eu não tinha como sair dentro de casa. Foi aonde esse amigo meu começou a me ajudar. Ele falou com a esposa dele, para ver se a esposa dele me aceitava lá. Ela não aceitou. Nisso, aconteceu que o meu pai, ele sofreu um acidente, né? Tinha uma casa de madeira do lado. Eu não sei se ele estava fumando, o que ele foi acender lá. E daí, aquela casa de madeira ali, ela pegou fogo, aconteceu algo, né? E daí o meu pai se foi. Eu ainda tentei ajudar ele, eu só via ele gritando, chorando, pedindo ajuda. Só que eu não conseguia ajudar ele pelo fato de eu não conseguir andar. A partir daquele momento eu perdi o meu pai, fiquei sem pai, já não tinha mãe, né? E daí eu fiquei traumatizada. E o que acontece? O meu amigo me levou para casa dele. Foi aonde começou algumas investigações. Eu peguei a carta, entreguei para a polícia. Foi onde a polícia descobriu o que ele tinha feito, né? E daí teve que fazer alguns exames que ele faz quando a pessoa vem a falecer, né? E descobriu realmente o que o meu pai tinha feito. E o meu amigo me levou para casa dele, mesmo contra a vontade da esposa dele. Foi aonde eu comecei a me tratar, ele começou a me levar pro médico e eu comecei a me recuperar. E ele comprou uma cadeira de roda e me devolveu. Porém, muitas pessoas foram a favor do que o meu pai fez com a minha mãe. E você, eu pedindo aqui a sua opinião, você é a favor do que o meu pai fez com a minha mãe? Ou você acha que ele deveria ter tomado uma atitude totalmente diferente para resolver a situação sobre a traição? Será que essa realmente era a solução para ele resolver, já que ele descobriu que a minha mãe traiu ele?